Olá, bem-vindos ao mais um podcast Momento ML, um episódio que nós separamos aqui com muito carinho para tratar de um assunto bem importante, que é questões trabalhistas voltadas à relação de empregados, condomínios, questões administrativas voltadas também a esse universo, esse relacionamento tão importante dos condomínios com seus empregados, com seus colaboradores. Sabemos que os condomínios funcionam muito através dessa relação jurídica, né, com a mão de obra que presta serviços aos condomínios no Brasil. Então esse episódio ele tem aqui o desvelo de tratar desses assuntos com especialistas na matéria, né, com pessoas que lidam não só no direito do trabalho, como também no trato administrativo desse relacionamento entre empregados e condomínios edilícios. Então é um prazer estar aqui sendo âncora desse episódio e que vocês ouvintes, né, terão um prazer aqui de assistir as pessoas que estarão aqui tratando dessa matéria. Bem, vamos lá. Quero dar boas-vindas aos nossos convidados, agradecê-los, né, pelo convite aceito com muita rapidez, né? Então aqui a gente da ML fica muito feliz de vocês terem aceito, estão aqui nesse episódio conosco. Douglas Calvosa, meu velho companheiro, né, companheiro de 20 anos, mais de 20 anos, Douglas? Tem quanto, hein? Chegando a 20 anos. Eu te aturo há 20 anos. Já chegando a 20 anos. Douglas é o nosso gerente geral do setor de condomínios. Douglas, obrigado aí por ter aceito mais um desafio, tá? Tá joia. Eu, assim, tô particularmente feliz, satisfeito de estar aqui e o que eu disse, né, da minha primeira participação, é a alegria, a satisfação de poder compartilhar informação, né? Eu acho que a gente cresce muito, mesmo quem participa aqui cresce também. Por exemplo, hoje estamos tendo aqui o privilégio de estar com a Juliana e a Roberta, que serão apresentadas, e eu tenho certeza que será muito rico, não somente para todos aqueles que estarão nos assistindo, mas para nós aqui também. Maravilha, Douglas. A outra convidada, né? Agora o time aqui, né, de mulheres, nós temos aqui, não foi de propósito, não, acabou virando aqui um clube de bolinha e Luluzinha, sem querer. A gente foi se assentando aqui, foi criado aqui esse retrato aqui de homens de um lado, mulheres do outro. Não foi proposital, tá, gente? Por favor. Mas, Roberta, Renata, obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por estar aqui conosco nesse episódio. Roberta é síndica profissional, também advogada, né? Já tem uma gestão de alguns condomínios aqui no Rio de Janeiro. Então, obrigado, Roberta, por você emprestar a sua experiência aqui para esse episódio. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz e honrada. Espero poder contribuir um pouquinho mais no nosso bate-papo, né, do dia a dia, trocando um pouco das experiências do dia a dia, né, e também adquirindo mais conhecimento e compartilhando com vocês. Obrigada, gente. A outra convidada, né, a Juliana Brax, querida amiga, né, além de ser um profissional de mão cheia, que eu admiro já há muitos anos, né, a Juliana é uma querida amiga que mora no meu coração. Obrigado por ter aceito esse convite. Juliana é advogada, especialista em direito do trabalho, professora da PUC, Atlético Mineiro, né? Torcedora do Galo, tá uma mineira, revelo aqui a naturalidade de Juliana, né? De BH. BH trouxe a Juliana para cá, a Juliana gostou do Rio de Janeiro e graças a Deus está aqui conosco, né? Está aqui conosco. Juliana, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite, né? Dê as suas boas-vindas ao público que está te assistindo e a gente vai começar depois que você desse teu abre-alas. Eu que agradeço, né? A admiração é absolutamente recíproca, sou sua fã de todas as áreas, eu e todo mundo, e o convite seu não é convite, é intimação, simplesmente se cumpre, e agradecer também a oportunidade da ML, né? Eu achei muito interessante a ideia, Douglas falou muito bem, né, de disseminar conhecimento, a gente aprender junto, né? É tão bacana isso. Verdade. Eu estou muito feliz, muito honrada, qualquer convite da ML, qualquer convite seu, será prontamente aceito com muita felicidade, muita alegria. Então, ótimo. Então já vi que eu vou ter que explorar a Juliana, vários outros episódios. Todo mundo ouviu isso, né? Que ela tem liberdade para chamá-la em todos os episódios, porque ela aceitará a intimação com rapidez, não é isso? Vamos lá, começando aqui, Douglas, esse bate-papo aqui desse tema, né? Quero que você, né, disserte um pouquinho qual a importância, né, do departamento pessoal, departamento de relações de RH, de recursos humanos, de uma empresa administradora, né, que você gerencia um setor. Qual a importância que você vê
departamento pessoal para uma empresa de administração de condomínios? Então, Marcelo, eu acho que uma métrica que dá um parâmetro bem bacana para a gente, do grau dessa importância, é se a gente leva o quanto que as despesas, né, com a folha de pagamento e tudo que envolve, né, a manutenção de funcionário do condomínio representa. Então, a gente hoje tem no mercado uma estimativa de que essas despesas giram em torno de 40% a 50%, ou seja, metade do orçamento do condomínio. Então, não é um percentual irrelevante, pelo contrário, né, considerando todas as outras despesas que o condomínio tem, com consumos, com manutenção, para que ele possa funcionar regularmente. Então, é um percentual bastante relevante. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a gente tem uma legislação, acredito que a Juliana, a Roberta irão concordar comigo, não é uma legislação simples no trato da coisa, por assim dizer. Então, exige que o profissional que trabalhe com o departamento pessoal seja alguém que tenha a qualificação devida, e não somente a qualificação devida, esteja também constantemente antenado o que está acontecendo de mudança na legislação, qual o posicionamento do judiciário a respeito daquelas algumas coisas vagas que ficam, né, na legislação, e como o judiciário às vezes se posiciona a respeito disso. Então esse é um aspecto. Outro aspecto também é o cuidado da gestão, que da parte pessoal também há de se haver. Eu tenho que controlar para que as férias, por exemplo, do empregado não dobrem, porque ali tem penalidade. Eu tenho que ter esse tipo de cuidado, fazer o cumprimento das normas, né, da saúde ocupacional. Enfim, existe responsabilidades muito sérias que precisam ser vistas, atendidas, sob pena disso trazer passivos para o condomínio, os problemas. Resumindo, né, precisa ser feito por profissionais, precisa ser por gente que entende. Então, isso por si só já mostra a importância de que isso seja feito de forma profissional, de forma técnica, né, para evitar que aí que o condomínio tenha prejuízo. Perfeito, né? É um departamento realmente de suma importância, né? Porque a gente vê aquele custo que você comentou, 40%, 50% do orçamento do condomínio, que é o chamado custo tangível, né? E tem aquele custo não tangível, que são os reflexos de eventuais erros que possam acontecer, que você não sabe o prejuízo financeiro que isso vai dar. Então, o dos 40%, 50% do orçamento podem se transformar em 60%, 70%, né? De acordo com reflexos de uma ineficiência no departamento desse, num setor de condomínios. Roberto, tratando aqui de relacionamento, a gente fala que as dores do síndico de um condomínio, de uma síndica de um condomínio, é o relacionamento, né? Eu já escutei um síndico falando que se não fosse os moradores, o condomínio seria maravilhoso. Condomínio perfeito. Quero trabalhar nele. Essa eu já escutei, né? Se não fosse os moradores, tudo seria maravilhoso, né? O que estraga são os moradores. O que é mais difícil lidar, com empregados ou com moradores? Poxa, logo essa pergunta de cara, né? Morador, desliga agora. Eu acho que depende, né? Depende tudo, porque o morador é o que, na verdade, nos paga. Tanto o síndico, quanto a administradora, quanto os funcionários. Mas, acredite, lidar com os funcionários é bem difícil. Eu acho que esse é o que pega no condomínio. Porque o funcionário, ele precisa entender que ele tem uma posição, ele tem que fluir, a gente tem que dançar a mesma música ali internamente. Fazer parecer que está tudo bem é muito difícil para o morador, né? A gente tem que administrar um outro condomínio aqui na pequena esfera para que tudo corra muito bem. E isso é muito difícil. Lidar com seres humanos é muito difícil. Não isso, né, no dia a dia, mas assim, o operacional, a gente tem uma carga, algo mais complexo, porque a gente lida com pessoas, com coproprietários que querem ser patrões dos funcionários diretamente, que não pode. Querem sempre ter aquele jeitinho de se aproximar do funcionário, mas não tanto. Querem sempre os favores e a gente tem que ficar ali naquele meio fio, naquela linha, né? De saber separar até onde é o trabalho, né? Ficar de olho no funcionário, fiscalizar o dia a dia, orientar, treinar, cuidar, elogiar, incentivar. E isso é muito difícil no dia a dia. Às vezes a gente perde um pouco a mão na hora das cobranças, mas a gente tem que saber reconhecer. Em épocas de mais festividades como agora, sempre elogiar, conquistar, participar, envolver eles na rotina, mostrar a importância para que eles vistam a camisa do condomínio e trabalhem junto com o síndico na operacionalização. Porque o condomínio é muito mais do que o síndico.
Sim. E os moradores, ele também, os funcionários refletem muito isso. Ele te ajuda e ajuda muito. Vou te falar porque eu tenho em alguns condomínios aquela pessoa que é... Atentada, né? Mas tem também os funcionários que sabem lidar com isso. Você, como síndico profissional, a gente não consegue estar o tempo todo nos condomínios, mas a gente tem os nossos funcionários que são de confiança, que estão nos passando feedback do dia a dia, que nos ajudam na rotina. Então, assim, isso que eu acho que é o mais difícil. Sim. Os moradores são, porque eles vão exigir sempre o melhor, a valorização do patrimônio, mas os funcionários, eu costumo dizer que, geralmente, eles são né, a chave mestre de fazer aquela engrenagem funcionar. Perfeito. Eles estando imbuídos ali do espírito de coletividade, que eles são necessários, eles pertencem ali, com certeza eles ajudam muito mais. O trabalho facilita o dia a dia do trabalho. E é dever do gestor também, né, Roberta, dar essa sensação de pertencimento, né, que às vezes alguns pecam, até por preconceito, né? Não dão ao empregado essa sensação de pertencimento, né? Que pertence ao ecossistema ali, que ele é um elemento importante nesse ecossistema. Sim, eles têm que entender, assim, a gente tem que mostrar o tempo todo que eles não são só mais um. Isso. Que são, não, troca, não gostei, troca. Não é assim, você tem que treinar seus funcionários, por mais às vezes até que eles sejam terceirizados, que a gente sempre fala que a empresa tem que dar ordem, né? Mas você tem que treinar os funcionários, porque a gente tem condomínios que você muda a empresa, mas não muda o funcionário. O outro você já automaticamente encaixa, porque ele já entende a rotina, ele vai ajudar a treinar os outros funcionários, ele vai colocar a equipe, vai ajudar a colocar a equipe no eixo, a nova equipe, vai continuar obedecendo ali os regulamentos, aquele funcionário que é coringa, sabe? Então, assim, se você não cativar eles também, se você não colocar eles e mostrar que eles são necessários, a gente tem enfim, às vezes você tem um manutencista, ele só tá ali para, se ele só não entender que ele tá ali porque ele passou do portão para dentro, ele manda, ele é a pessoa que vai coordenar as empresas operacionais e ele não veste a camisa. Sim. Ele não abraça o condomínio, ele só vai fazer o dele e vai embora. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma pessoa o quê? Que entenda que aquilo ali, além de ser o trabalho dele, né, é o trabalho da vida dele, assim como a gente. Exatamente. E ele vai procurar fazer o melhor, entregar o melhor de uma pessoa melhor. Ele vai sempre procurar fazer o melhor ali no dia a dia. E se ele não souber, ele vai te perguntar. Ele vai procurar entender, não importa os dias, as horas, o quanto tempo ele esteja ali no condomínio. Ele vai estar sempre procurando não falhar, né? Mas também procurando também que as empresas não falhem. Exato. E aí ajudando ao dia a dia do operacional ali. Bem, pegando esse gancho até, né, de uma consideração que a Roberta aqui nos apresentou, Juliana, no condomínio existe realmente essa dificuldade, né? Porque o condomínio não é uma empresa com departamentos, né? Com setores organizados, né? Onde você tem coordenadores de área, né? Então cada um cuida da sua área, tem um gerente de uma área, um coordenador de uma área, um supervisor de uma área, e cada um cuida assim do seu time, a coisa fica muito bem, digamos assim, organizada. No condomínio não. Todos são proprietários, né? O que existe é uma administração, né? Que traz a estrutura administrativa, mas todos são proprietários. E aí a gente percebe em alguns momentos que todo mundo se acha patrões ou patroas, né, dos empregados, não só o síndico do condomínio, né, mas todo mundo se acha assim. E os empregados, por vezes, ficam em situações realmente bastante constrangedoras, né, de moradores querendo dar ordem, de alguma forma até constrangendo os empregados a aceitar ordens que não são as ordens do síndico. Perfeito. Ele fica numa confusão danada. Como é que você vê esse tipo de situação, né, e até eventual assédio moral que possa acontecer, dependendo aí do abuso com que o morador possa se dirigir ao empregado? Como você vê isso no âmbito do direito do trabalho? Marcelo, você está certíssimo, né? Como a Roberta falou, e a gente não só vê, como tem vários processos envolvendo isso. Não só de assédio moral, quando há questões de humilhação, grosseria, diversos preconceitos, discriminações, como já tivemos processos de assédio sexual. Nossa. Né? Cada um desses proprietários que se intitulam no dia a dia como patrão, eles são entendidos como prepostos
do condomínio. Então, não, mesmo o condomínio fala, olha, mas não são nossos valores. A gente tem assembleia de conscientização, a gente explica que não é a postura para ser tratada com o empregado, não importa. No máximo vai gerar o que a gente chama de ação de regresso. Ou seja, o condomínio, se for condenado num processo desses, de um assédio moral, sexual, praticado por um dos moradores com o empregado, se ele for condenado, ele pode depois entrar com uma ação contra aquele proprietário para cobrar aquele prejuízo. Sem impedir também multas e tudo mais. Mas a questão de realmente cada um daqueles moradores praticar essa conduta e isso reverberar no judiciário é cada vez mais frequente. Sim. E hoje com muitas questões de discriminação. O último processo que nós tivemos foi de uma discriminação racial, onde uma das moradoras, o porteiro foi entregar para ela uma encomenda dessas SEDEX que chegam. Hoje em dia tem um volume enorme, né, de encomendas enorme. O porteiro hoje administra uma questão ali de malotes que não tinha no passado. E quando ele foi entregar, ela falou, não encoste nas minhas coisas, eu não aceito que nenhuma pessoa preta pegue nas minhas coisas. Nossa! E aí foi uma confusão generalizada, né, polícia e tudo mais. Então, e não adianta o síndico, por exemplo, manifestar, olha, isso não é uma postura do condomínio, porque ali é um ato de um preposto em relação ao empregado. Então, o que o síndico deve fazer sempre, realmente, são as conscientizações, as campanhas e multas e, né, ações judiciais contra esse proprietário, mas que isso existe, né? E não só nas questões discriminatórias, outra que vocês comentaram aqui muito importante, às vezes os moradores exigem que os empregados façam serviço nas suas casas particulares e às vezes tem acidentes graves de trabalho que ocorrem dentro da casa, mas no horário de trabalho daquele profissional que está alocado na residência de um... E não deveria estar. Não deveria estar. Eu já fiz para vários condomínios um regulamento interno que proíbe que o empregado do condomínio possa fazer serviços, mesmo fora do seu horário, chamados bicos, nos apartamentos, porque é dificílimo de separar. Era um serviço do condomínio, não era. Então a gente acaba, às vezes proibindo, eles, tadinhos, tiram um dinheirinho extra a menos, mas por uma questão de segurança. Então é um problema, sim, em todas as esferas. Hora extra, assédio moral, assédio sexual, desvio de função, uma série de questões. E outras coisas envolvendo isso, porque, assim, por mais que às vezes até seja, Juliana, fora do horário de trabalho, como é que você prova que aquilo ali, olha, não, aquele dia me pediu para fazer hora extra. Falei, não era do condomínio. E aí entrou na casa do morador, Muito ou difícil. então, isso é muito difícil. E esse costume é difícil de tirar, porque eles sempre pensam da seguinte forma, mas é desconfiança do condomínio, eu prefiro que fique na minha casa. Mas quando ocorre algo, né, qualquer coisa, você vai... Infelizmente, a família da pessoa não entende que ele não estava ali trabalhando a pedido do condomínio, estava no trabalho dele. Sim. Pode ser de noite, pode ser no final de semana, pode ser no feriado. Sabe? Só que isso é muito difícil. A gente tem que fazer conscientização. Embora os regulamentos internos hoje, eu tenho alguns regulamentos internos com essas cláusulas que proíbem, a gente não pode passar da porta, tá? Para justamente, por conta dessa situação, para evitar, muitos moradores ainda assim tentam desvirtuar o funcionário. Pede final de semana, paga um pouquinho a mais. Vem quando a síndica não está aqui, ela não vai saber. Mas a gente sempre acaba tomando conhecimento. A gente pode fazer o quê? Notificar. Aí a gente tem que punir o empregador. Sim. O a tomador de administração serviço. tem que ser atuante nisso. Exatamente. Né? Não ficar omissa nisso, né, Roberto? Acho que é fundamental a administração não ficar distante desse tipo de problema. Né? E até, Douglas, assim, partindo por essa... Então, a gente percebe que é um relacionamento importante, mas também cheio de cuidados, né? Sim, então, sem dúvida. Por força disso, seja no relacionamento entre empregados e moradores, né? Da administração com os empregados, e pelo custo que você tão bem enalteceu quando, né, você teceu a questão do orçamento, muitos condomínios têm partido para diminuir, né, o número de empregados. Né? Evidentemente que o fator primário para esse tipo de movimento é o custo, né? Tentar a diminuição de custo. A gente está discutindo aqui nos bastidores, antes de começar o nosso episódio, né, que a cultura do brasileiro é ter a portaria dos nossos prédios cheios de material humano, né? Humanizada, enquanto que alguns outros países, né, em razão de culturas, não têm esse tipo de relacionamento. Né? Os condomínios conseguem sobreviver sem um número grande de empregados. E a gente vê, Douglas, a gente pode citar algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Curitiba, talvez as duas mais revolucionárias nesse aspecto, eu vou te perguntar, crescendo para contratar portarias virtuais, portarias eletrônicas, né, para diminuir o número de mão de obra
de empregados e contratar esse tipo de portaria eletrônica. Como que você vê isso? Você vê isso como uma alternativa realmente interessante, não só para custo, mas como para a gente também mitigar os problemas de relacionamento que a gente aqui já pontuou? Então, Marcelo, eu vejo a portaria eletrônica como uma tendência natural. A tecnologia está aí avançando e, querendo a gente ou não, ela vai invadindo espaço, ela vai invadindo a nossa vida de alguma forma. Eu penso que com portaria eletrônica não seria diferente, né? Mas ainda assim eu não vejo como uma tecnologia, embora tenha a questão do custo, que ela seja benéfica no sentido indistinto para todo e qualquer condomínio, né? Isso vai depender muito da particularidade de cada comunidade condominial. Só voltando um pouquinho, só para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala em portaria remota, é aquele sistema em que é feita o controle de acesso do condomínio através de uma central externa, né? Em área diversa do condomínio, para o controle de acesso de pessoas, né, que vão ali ingressar no condomínio. Inclusive tem como benefício um sistema mais elaborado, mais profissional, mais cuidadoso, né, tanto de imagens, que podem até servir para provas em caso de situações de algum ilícito, de tentativa de invasão do condomínio. Então, aliás, esse é um dos aspectos positivos, sem contar a questão do preço, que realmente, da redução de custo do condomínio, que é o benefício principal. A gente aqui tem que reconhecer. Mas, como eu disse, eu não vejo como de forma assim benéfica, de forma indistinta. Vai depender da peculiaridade do condomínio. E antes disso, até de questões técnicas, né? Então, a gente vê aí o pessoal que trabalha com isso, sob o aspecto técnico, que é mais indicado para condomínios até 80 apartamentos, podendo passar a depender da configuração arquitetônica da portaria, mas em regra geral, até condomínio de 80 apartamentos. Agora, como desvantagem, eu diria que hoje, quando a gente fala de um serviço de portaria, eu não vejo uma coisa estritamente ligada de alguém que vai lá, faz o controle de acesso, estritamente seu trabalho e vai embora. Eu acho que a função de um porteiro no zelador, se não no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ele tomou uma conotação diferente, muito mais ampla. Até outro dia estava vendo uma reportagem sobre um estudo, na verdade, uma tese que estava sendo produzida naquela época, sobre essa relação de moradores e porteiros, funcionários de condomínio, e até num exemplo também, né, de um porteiro muito ali querendo fazer o seu trabalho de forma contributiva, e ele estranhou que uma moradora que tinha um hábito diário de descer para a padaria de manhã cedinho, comprar seu pão, voltar para casa, enfim, interfonar para ele, enfim, um belo dia ela deixou de fazer isso. Ele estranhou, tem alguma coisa estranha. Que legal, né? Ligou para lá, ninguém atendeu, chamou o síndico, quando vê a moradora, me parece que havia sofrido um ataque cardíaco, se eu não estou enganado, e ali salvou literalmente a vida dela. Então, assim, no momento em que isso for levado em consideração... Isso o robô não faz, né, Douglas? Isso o robô não faz. Porque, quer dizer, o morador pode aquilatar. Não, eu sei que vai reduzir meu custo, mas o que esse porteiro, o que os meus funcionários trazem para a gente, de segurança indireta até nesse caso, compensa que eu estou pagando. Então, assim, vai ser muito peculiar de condomínio. Quando a gente já pega, por exemplo, um outro perfil de condomínio, que pode ser grande, né, mas é de estúdio, normalmente habitado por jovens, né, enfim, seria mais fácil de implantação. Agora, condomínios que tem perfil de pessoas de meia idade, mais idoso, eu acho que vai haverá uma natural resistência por todos esses aspectos, entendeu? Sim, você tocou num ponto importante, né? Ou seja, verdade total. Tem custo, mas também tem o relacionamento, né? A gente, nesse universo relacional, realmente é importante. Então, assim, a pergunta acho que é oportuna para a Roberta aqui, né? Com relação à moradia funcional, então, né? Que vai muito ao encontro do que você acabou de falar, né? Muitos condomínios têm, até na sua estrutura, a chamada moradia funcional, onde o porteiro reside ali no condomínio. Tem muita gente que implica sobre isso, que acha que isso é uma volta a uma cultura de relação-trabalho da época medieval, né? Que os escravos, nem era só o trabalho, né? Porque os escravos moravam nas senzalas, né? Perto do senhorio. No feudalismo, né? Você tinha um senhor feudal e tinha uns vassalos,
e os vassalos moravam perto ali do senhor feudal, para o senhor feudal a qualquer momento acioná-lo, assim como acionava escravo. E a moradia funcional parece que é isso, né? Deixa o porteiro aqui, porque qualquer tempo é stand-by que eu posso acioná-lo, como se fosse a gente fazendo essa apologia, né, aos tempos um pouco mais sombrios da relação entre capital e trabalho. E a gente vê que há uma tendência, pelo menos a gente percebe isso, o Douglas talvez possa corroborar, dos condomínios não quererem mais porteiros na moradia funcional, né? Temos visto isso na prática, sim. A norma coletiva traz regra sobre isso. Nada ilegal. Nada ilegal. É uma tendência apenas que os condomínios parece que os moradores não querem. Inclusive, até em 2018, né, a lei nova de postura de obras do município do Rio de Janeiro não obriga mais que as construtoras construam, entreguem os empreendimentos com moradia funcional, que era obrigatório. Né? De 2018 para cá, ou seja, coisa nova, né? 2018 para cá, deixou de ser obrigatório. As construtoras elas podem entregar seus empreendimentos residenciais sem moradia funcional. Como você vê essa tendência? Você acha isso benéfico? Bônus e ônus dessa relação do só empregado. Falar, essa tendência sua é tão interessante que se a gente para pensar dentro dos próprios apartamentos, os apartamentos de uns anos para cá não tem mais o que a gente chamava de quarto de empregado, dependência de empregado. Não tem, não existe mais. Não existe mais. Eu chamei de Ju, olha só, gente. Que bom, né? Mas você vê isso, Roberto? Então, nos seus condomínios, como é que é isso, né? Olha, eu acho que eu não sou muito. Não precisa ter um ponto o primeiro condomínio, meu primeiro condomínio tive uma péssima experiência com isso. Porque ao mesmo tempo que isso é bom, né? Porque o que acontece? Que as pessoas tentam, acho que, fazer tipo uma troca com o funcionário. Olha, o salário não é lá essas coisas, mas você tem uma moradia. Eu vou pagar sua água, vou pagar sua luz, seu gás. E você vai morar, às vezes, na cobertura do condomínio. Ou então numa área muito bem localizada. Eu acho que os condomínios pequenos ali no Jardim Oceânico, a maioria tem. E as construtoras estão fazendo ainda. Ainda estão fazendo, né? Eles estão fazendo. Dos grandes empreendimentos já não tem. Então isso pra gente já também é um fator complicador. Porque eles oferecem uma copa, mas eu tenho 12 por 36 que precisa descansar. E não tem lugar para descansar porque não é mais obrigatório. Eles precisam almoçar e descansar durante o dia, mas também não tem. Então, tem o bônus, que é justamente você não trazer essa cultura de ter um funcionário ali e aí você, de repente, futuramente, quando você tem... Porque o que acontece? Os condomínios que você tem um funcionário, que ele mora ali, você não vai usar ele só de 8 às 5. Quando der 9 horas da noite, chama lá o Joãozinho. Você vai se trair, vai chamar o camarada. Vai interfonar, inclusive, para casa dele, porque ele tem um interfone. Não, mas e final de semana também. Você não quer saber se ele está recebendo a família, se está no horário de descanso. Você vai pedir. E muitos ainda vêm com essa cultura e querem, principalmente as pessoas de meia idade, eles vão continuar, porque isso sempre foi um costume aqui no Rio de Janeiro. Muito difícil você tirar isso. Sim. E os condomínios que conseguiram tirar isso, conseguiram tirar o funcionário, não é tirar o funcionário, é tirar essa cultura de ter a pessoa morando ali, porque em outros lugares também não trabalham. E tem que se acostumar. Mas os que também não têm esse espaço, que é a tal da uma economia, né, para água, eles acabam tendo um problema, porque essa não obrigatoriedade também não dá espaço nenhum para ter área de descanso, que foi o que eu acabei de falar. Os grandes empreendimentos não colocam ninguém. Onde você coloca os funcionários? Eu até costumo brincar quando a gente vai receber o empreendimento, vai colocar onde para descansar? No colo da síndica? Tem que ter um local para descanso, mas não necessariamente precisa ser moradia. Porque a moradia, eu acredito que sim, é como se fosse uma barganha. Olha, o seu salário é de zelador, mas tem o bônus, você vai morar no Jardim Oceânico, perto de uma infraestrutura legal, onde você de repente moraria longe. O deslocamento é mais fácil. Só que, infelizmente, você traz outros vínculos ao condomínio, para a coletividade, que de repente o seu apartamento não faz, mas o outro faz. E esse funcionário não é eterno. Quando ele sair, obviamente, você vai ter todo o encargo que você não fez a previsão. Sim. Porque infelizmente, você não conta isso. Não, mas ele é tão gente boa, ele não vai. Ele vai. Então, na balança, você vê mais ônus do que bônus. Sim. Nessa balança. Sim, porque o morador ele não tem essa linha tênue de entender que tem um limite, tem um horário para você exigir o trabalho da pessoa. Sim. É como você falou, vai se trair.
Mas só foi uma vez. Ele esqueceu. Não, ele não esqueceu. Eu já vi algumas reclamações trabalhistas de Várias. explorando o empregado Muito. pós-horário de E trabalho. ele porque faz, mora lá, porque ele então mora, ele não chama. quer perder, e às vezes morou a vida inteira, 30, 40 anos, a gente tem muito costume ainda na Tijuca com relação a isso. 30, 40 anos, sempre morou ali, sempre foi muito de confiança, sempre dominou. Muitos condomínios deixam de trazer empresas de manutenções preventivas, olha o problema, para colocar com o zelador. Já tá, lá. eu vou acrescentar um item que é o seguinte. Quando ainda é só o próprio zelador é uma coisa. O que acontece muito, sabe o que é? A família a esposa inteira, do zelador. os A filhos filha do crescem. zelador. Nós temos 2 ações trabalhistas ali na Senador Vergueiro, de outros condomínios ali. O filho nasceu no prédio, cresceu ali e aprendeu com o pai o ofício. Porque além dele ser o zelador, ele faz toda a manutenção elétrica, bombas, tudo, hidráulica. E o filho aprendeu. E as ferramentas de trabalho ficavam exatamente na moradia funcional. Então, eles se revezavam. Então, hoje nós temos os processos trabalhistas do filho, buscando vínculo de emprego Olha só. e uma série de reflexos. Já perdemos em primeiro grau, a gente está defendendo o condomínio e estamos agora em fase de recursal. Mas toda a prova testemunhal foi de que o condomínio com a síndica, os síndicos, vários que passaram, os moradores, sempre viram o filho trabalhando e nunca impediram. E normalizam isso. Aceitavam essa situação e se Não beneficiavam entendi. dela, inclusive, né? Exato. Ixi, é chato isso. E eles Forma normalizam. inequívoca, né? E isso é normalizado, gente. Assim, ninguém vê nada demais. Às vezes, um jovem de 15 anos, não, eles normalizam tanto que isso é normal. Se você até, olha, isso não tá legal. Como não tá legal? Mas a gente tá ajudando. Ele poderia estar na rua, sem trabalho, mas a gente está dando um dinheirinho para ele. É como se fosse aquela permuta onde parece, né, que você está ajudando. Você não está ajudando. Isso acontece Porque mesmo. essa permuta, por exemplo, essa bonificação de, sei lá, 50, 100 reais pelo valor do trabalho prestado ali, não refletiu na carteira de trabalho. Então, você tá na vantagem enquanto empregador. Você não percebe, mas você está na vantagem. Sim. E aí, a justiça do trabalho acaba tendo um olhar mais cauteloso nisso, né? Sim, a gente sempre a gente fala sobre isso. Quando a gente entra no condomínio, olha, isso tá errado, vamos conversar. Não, mas sempre fez, ele não vai fazer. Mas ele, inclusive, falou que assina uma carta para o condomínio garantindo que nunca vai botar na justiça. Não, mas ele cresceu aqui. Ele é grato ao condomínio. Então, assim, eu entendo a posição dos moradores, mas a gente cabe ao síndico, cabe à pessoa que tem ali o conhecimento, que não pode alegar desconhecimento, passar a informação e registrar que está passando essa informação, porque muitos ainda assim realmente são resistentes, não querem perder o benefício, a pessoa de confiança, o filho de confiança, a esposa de confiança. A família toda, infelizmente. Acaba que, infelizmente, essa moradia funcional, ela traz um ônus muito grande para o condomínio, que ninguém percebe a curto prazo. É o que a Roberta está dizendo, é um ônus de controle, né? É verdade. Como o empregador, ele tem um ônus de controle de tudo no meio do trabalho. Você falou muito bem de não ser conivente, de ter uma postura ativa. O que ela está dizendo é mais um item para eu, como síndica, controlar. Sim, vai ser mais um item para eu controlar, para eu ficar em cima dos moradores. Não vou conseguir controlar o tempo todo. Não vai. Então, a chance de um problema futuro é grande. E às vezes parece que, assim, como a gente estava falando anteriormente, tem aquele muito funcionário proativo, colaborativo, que faz mais, né, como qualquer bom funcionário que quer ser um bom profissional. Sim. Então, aconteceu uma coisa da primeira vez, né, mesmo fora do trabalho, não me custa nada, eu vou lá. Sim. E aí aquela conveniência das pessoas que vão se acostumando. É verdade. E aí começa até uma certa exploração inicialmente não percebida, né? Sim. E aí isso realmente vai acabar quase sempre em problema, né? Às vezes... Economia tem uma questão que é muito árida, né? Que é o ciclo do gestor. Hoje eu sou síndico, sou uma pessoa boa, aquele empregado gosta de mim, eu trato ele muito bem, como você falou, né? Que tem que lidar com pertencimento, tratar bem. Para esse síndico Marcelo, aí eu vou fazer assim, eu não vou nem cobrar nada, nem penso em entrar na justiça, né? Porque eu gosto tanto dele, me trata tão bem, pô. Deixei de ser síndico, não quero mais ser síndico, entra como síndico, que é um malfeitor, né? É uma pessoa... Tem atritos, né? Muda postura. Aí quer que ele faça a mesma coisa que fazia pro Marcelo, quero que você faça para mim. Só que aí o empregado já não vai ter tanta boa vontade. Então, o olhar jurídico, ele já não pensa mais no CPF, ele pensa no CNPJ. Né? Ele deixa de pensar no CPF Marcelo e passa a pensar no CNPJ do condomínio.
E aí, né? Os olhos até brilham. Os olhos Não, e são 5 anos de verbas que eu posso pleitear. Então, em 5 anos, muita coisa muda, né? Quando eu saio, eu olho para trás, eu vou cobrar meus 5 anos. Aí já não tem tanta amizade, já tô fora, já esqueci o CPF, né? Uma coisa mais assim, impessoal, financeira. E aí, tocando nesse assunto, Juliana, alguns condomínios, sobretudo voltando a falar de cases, né, de outras capitais, né, e São Paulo talvez seja o exemplo mais contundente do que eu vou falar, tem partido para terceirização. A gente até percebe, eu conversando com colegas, né, de administradoras, né, diretores de outras empresas do setor de condomínio em São Paulo, o departamento pessoal é pequenininho das empresas, porque tão pequenininho. Eu comparo o número de condomínios que a ML tem e a empresa X São Paulo, eu tenho X empregados no departamento pessoal, você tem desse tamaninho com maior número de condomínio lá, porque aqui é tudo terceirizado, né? Então eu não preciso ter tanta gente no departamento pessoal. E São Paulo é realmente uma tendência, é realmente um centro onde esse tipo de contratação responde por um percentual muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, essa discussão está começando, né, a ser travada por tudo aquilo que a gente já conversou sobre isso. E a gente tem ônus e bônus, benefícios e malefícios, ativos e passivos da relação da contratação de terceirização. Eu sei que isso aqui dá um podcast inteiro nisso, né? Então, uma aula. Nisso, aliás, você já deu uma palestra, inclusive, no evento da Abad, né? Falando só sobre isso. Queria que você, em linhas gerais, se é possível fazer assim, né? Falasse dos benefícios e dos malefícios da contratação de uma terceirização. Perfeito. Hoje nós temos a vantagem de, pelo menos, não termos a discussão mais de atividade meio e atividade fim, né, que nós tínhamos. Então, pelo menos, ninguém vai falar assim, olha, mas um condomínio tem que ter os seus próprios empregados registrados pelo condomínio. A empresa administradora vai ter que ter os seus próprios empregados no departamento pessoal. Isso a gente não vai ter mais. Isso desde novembro de 2017, a chamada reforma trabalhista para cá, a gente não vai ter. Mas a gente continua tendo ações trabalhistas de desvirtuamento da terceirização quando não acontece dessa forma triangular. Você falou um pouquinho no início, eu falei, ótimo, vou deixar esse gancho para a gente poder falar. Muitas vezes eu mudo a empresa terceirizada, mas não mudo o empregado. Eu mesma, condomínio, síndica, peço para uma nova empresa que entra aqui, pegar aquele mesmo empregado e colocar para ela. Esse, por exemplo, é um perigo enorme. Isso acontece tanto. Porque você quer as pessoas que você já tem confiança, que já foram treinadas, que todo mundo já gosta. Ou seja, ele é teu. Ele é um seu empregado, ele não é da empresa que vem. Porque a terceirização, ela é a ideia de eu contratar uma empresa que tem aquele know-how, que tem aquela capacidade de prestar um serviço. É uma empresa que vai fazer limpeza de piscina, vai fazer vigilância, vai fazer limpeza, né, a portaria, um escritório de advocacia, a área de informática. Ela tem um escopo, mas ela tem a força de trabalho que é dela. E ela vai gerir. Então, você imagina, você síndica, Roberta, você não vai nunca dar uma ordem direta àquele trabalhador. Você vai falar com a empresa que você contratou e a empresa vai gerir. Aquele trabalhador faltou. É a empresa que você contratou que vai colocar outro no lugar dela, empregado dela. Então, se isso for, Marcelo, seguido ao pé da letra certinho, é muito boa a ideia da terceirização sempre, né? Lógico, também imaginando que nós estamos contratando uma empresa idônea, séria, que essa empresa está cumprindo com os direitos trabalhistas, com a norma coletiva. Porque se não tiver, a gente, condomínio, ou a própria administradora que terceirizou o departamento pessoal, vai responder de forma subsidiária. Então, fazendo tudo certinho, eu não vou ter o risco do vínculo direto comigo. Fazendo errado, eu posso ter o risco do vínculo direto comigo. Aí é terrível. Fazendo certinho, eu não vou ter o risco comigo direto, mas se a empresa que eu contratei descumpriu algum direito trabalhista, não pagou uma hora extra, não pagou uma adicional de insalubridade, não pagou a rescisão corretamente, eu vou responder subsidiariamente. O que significa isso? Primeiro vai tentar cobrar da empresa que era empregadora, aquela que eu contratei, chamada terceirizada. Ela não pagou, o condomínio vai pagar. Mas o condomínio já pagou a empresa terceirizada, vai pagar de novo? Vai pagar de novo. Né? Então, isso é uma coisa que os moradores às vezes ficam muito incomodados. Nossa, mas contratamos uma empresa, pagamos a empresa não pagou o trabalhador, e a gente vai pagar de novo? Vai pagar de novo. Né? Por uma falha na fiscalização. Então, você que estava falando de controle,
Ai, meu Deus, mais um ônus de controlar. Quando se terceiriza, não se abandona o controle. É fiscalização o tempo inteiro. A gente chama de culpa em vigilando. Culpa em vigiar o contrato. Então tem que pedir todo mês comprovante que pagou fundo de garantia, comprovante dos contra-cheques, verificar as folhas de ponto, ver se está pagando as horas extras. Ou seja, tudo que você já gere do seu empregado, você vai gerir também do terceirizado, tá? Que for alocado no seu condomínio. Quando você fala do departamento pessoal, é um pouco diferente. Por quê? Se você contratar uma empresa cujos trabalhadores dela vão ficar lá na empresa dela, não vão ficar dentro da ML, por exemplo, e essa empresa, ela vai atender diversas outras administradoras. Então, eu, Juliana, empregada dessa que você contratou, da terceirizada de folha de pagamento, de folha de pessoal. Se eu atender a ML, a Limitada, a XPTO, aí facilita muito, porque eu não consigo direcionar um empregado só para sua força de trabalho. Aí você não vai responder com nada. Essa é uma boa opção. Tá? É quando eu terceirizo um serviço para uma empresa idônea na área e que está atendendo ao mesmo tempo você e diversas outras contratantes dela, e nenhum dos empregados dela é exclusivo para você, para sua força de trabalho final. Sim. Aí ajuda. Mas nunca vai ser no caso de uma portaria, no caso de auxiliar de serviços gerais, de um guardião de piscina, que ele está dentro do condomínio. Ele está dentro do condomínio, né? Aí realmente fica mais complicado, né? Ele tá dentro aí a gente responde subsidiariamente sempre, né? Ou seja, ele está sempre atento, toda vez que for pagar, né, a fatura dessa empresa, pedir para ela que apresente os comprovantes, fazer né? Trabalho danado de fiscalização. Trabalho danado de fiscalizar, né? Para você, pelo menos, mitigar os riscos, né, de ser subsidiário numa falta fazer a medição completa, sim, bloquear, sim. E assim, segurar a fatura, segurar o pagamento, sim. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não se preocupam em colocar, inclusive, essa cláusula no contrato, né? Que o valor é bloqueado se não apresentar, vamos supor, alguém não pagou o ticket de um funcionário, bloqueia tudo. Porque, infelizmente, e assim, ficar atento principalmente nas substituições, porque eles substituem, eles mandam as informações de quem de fato é o posto de trabalho. Eu falei, não, mas e aquela pessoa que só veio um dia e ela não recebeu? Ela era autônoma, nada impede. Mas então recolha o imposto dela, me apresenta lá os 20%, mais os 11% que você descontou dela, o que você contratou. Dá trabalho. Porque tem empresas que não tem, ela vende para você uma estrutura robusta, sim. Mas no dia a dia ela não tem aquela robustez toda, ela não tem corpo de trabalho, então ela vai pegando eu tive uma empresa que num mês, ela passou tanto funcionário no condomínio, que ela tinha 17 funcionários terceirizados. Ela colocou mais quarteirizados do que os da casa. Porque ela não tinha mão de obra, então toda hora ela tinha que colocar uma pessoa. Então, se você não ficar atento a essas pessoas, não, mas faltou. Mas olha, essa pessoa foi tão rápida porque eu não peguei os dados dela para recolher o imposto. Eu falei, então tá retido o pagamento do mês todo. Imagina se ela sofre um acidente nesse dia, que ela não tem registro de ordem alguma. A empresa falou que ela sumiu. Eu falei assim, então vocês têm 2 trabalhos, porque todo o pagamento da limpeza está bloqueado até eu ter a documentação dessa profissional. Sim. Porque se você não sabe quem é ela, muito menos eu, porque ela só veio um horário e foi embora, ela ficou 2 horas no condomínio. Mas aí você já fez foto, já fez áudio, já fez... O que ela vai dizer que fez no condomínio? Se você não tem a documentação, o registro... Enfim, então assim, o terceirizado também como você falou, é um trabalho muito mais, até, a gente fala que é um risco maior, porque se você não tiver o controle dos fixos e dos avulsos, perde-se o controle. Não, os opostos já me apresentou, tá, mas e aquela pessoa que só veio uma vez, e daqui a pouco, 3 anos, apareceu um processo no condomínio, porque ela veio, não recebeu, ela só tá te pedindo um dia, mas ela vai te cobrar tudo. Vai cobrar tudo. E você não lembra porque você não registrou. Até a propósito disso, me dá uma curiosidade de perguntar aqui para a Juliana. A gente tem, inclusive, falado isso na nossa prática, ou seja, contratou uma empresa todo mês, não deixe de cobrar lá, que seja apresentado os comprovantes dos recolhimentos. Agora, é praticamente a única. Pois né? Tem com cuidado ainda de ser uma comprovação que seja dos empregados alocados ali no condomínio, que seja genérico, né? Porque eles têm, enfim, diversos funcionários. Mas esse cuidado também seria válido para a admissão da empresa no sentido de pesquisas. A gente sabe que processos toda empresa sofre, né? Douglas, eu tenho um checklist que eu passo para os clientes de que documentação a gente recomenda que se verifique, inclusive certidão de feitos trabalhistas. Eles tiram eletronicamente no site do tribunal. Porque você imagina, eu estou querendo contratar a empresa tal.
Você tira a certidão de feitos trabalhistas, que é na hora, online, fala, nossa senhora, tem 200 processos trabalhistas. É importante. Pega qualquer decisão, número, né? entra e fala, olha aí, ó, tudo igual, é hora extra, é vinga. Fala, é uma empresa que não cumpre os direitos de trabalho. Então já facilita para você ver que o antecedente não é bom. Eu acho que é importante. Perfeito. E de execuções também. Muito importante. Porque pega, Exatamente. você fala fiscal, porque também. às vezes Outras áreas às vezes também. elas não conseguem fazer um bom relatório, ela não faz uma boa cobrança, ela não faz um bom levantamento do quanto ela vai cobrar do cliente. Então ela pega um contrato para cobrir o outro. Já peguei uma empresa que ela de capital social ela tinha 200 mil, mas ela estava sofrendo uma execução de um banco de um empréstimo de 500 mil. Ou seja, ela não está com a receita bem. Então, a qualquer momento, o condomínio, né, se ela não pagar ou se ela não fizer um acordo, ela pode sofrer execução, bloqueio, a penhora lá do condomínio, o pagamento. Como é que você paga a empresa? Como é que paga os funcionários dali? Então, assim, tem que fazer o levantamento da empresa na hora da contratação. Uma contratação cuidadosa, né? Exatamente. Todos os levantamentos, se possível, dos sócios. Porque às vezes tem sócios que abrem uma empresa, fecha uma, muda todo mundo, migra. Acontece muito, já vi alguns Fica casos. atento. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de não ter uma empresa que aconteça. Então, assim, processos trabalhistas vão acontecer, mas verifica o que está acontecendo. Passou de 20 é suspeito. Acho que já passou de 10 já está difícil. Então, ficar bem atento com relação a essas contratações. E dentro dessa questão de controle, Juliana, né, explorando você um pouquinho mais, né, é histórico que nos condomínios essa cultura de pagamento de horas extraordinárias, né? Os condomínios têm essa cultura. Eu sou do tempo, e ainda tem isso, que o empregado, quando é contratado, ele pergunta para o síndico, né? Mas quantas horas extras tem? Né? Porque ele sabe que compor a remuneração o salário base é um salário que não é muito atraente, assim, né? Muito atrativo, então ele acaba compensando com um quantitativo de horas extraordinárias. Sabemos que a CLT tem aquele limite, né, recomendável para horas extras, mas às vezes tem condomínios que extrapolam isso. A inspeção não é tão, né, ativa como a gente pensava. Até que ia ser depois do E-Social. Enfim, e aí na hora da prova na Justiça do Trabalho é uma dor, porque tem aquela questão da folha de ponto de papel, né, que, né, alguns chamam de ponto britânico, né, que a pessoa aponta ali horário que entrou, horário de almoço, descanso e depois hora que vem, tal e tal, né? Exatamente, é impossível que alguém, né, nos minutos cumpra aquilo ali, então é o chamado ponto britânico. Tem alguns que vão comigo. Qual é o melhor meio de controlar, né, e essas horas do empregado, né, para que isso sirva como prova de que você pagou corretamente o empregado perante a Justiça do Trabalho? Perfeito. Isso é muito... hora extra, né? Um dos pedidos mais tradicionais do seu trabalho. Com relação a essas horas extras habituais, só que foi seu primeiro comentário, que é muito importante. De novo, a norma coletiva até abraça bem o tema, dando até uma possibilidade de parcelamento. Quando um síndico entra e verifica que há um excesso de horas extras pagas habitualmente, que não são necessárias mais para o condomínio, mudou a realidade do condomínio, o TST autoriza que possa acabar com aquele valor e indenizar o trabalhador. Tá? Nós temos uma súmula, para quem está nos ouvindo, súmulas são pensamentos recorrentes dos tribunais superiores, né? Uma posição já consolidada na jurisprudência, dos processos que se repetem. E a súmula 291 determina essa indenização. Vetusta essa súmula, né? Exato, a gente usa muito. E o sindicato, nesse ponto, ele é parceiro, porque ele aceita fazer esse acordo de indenização. E se passar de R$5.000, podemos parcelar, se eu não estou errado, até 6 vezes. Claro que isso, você que é síndica, às vezes você resolve do ponto de vista financeiro, mas você tem um trabalhador absolutamente insatisfeito e fala, então eu não vou ficar. Com valor menor eu não vou ficar. Então tem que ponderar ali os prós e contras. Tem solução jurídica. Nem toda solução jurídica é uma solução que vai ser implementada por questões sociais, do condomínio, políticas, etc. Isso para falar das horas já pagas, habituais, que não são mais necessárias. Com relação à segunda pergunta do Marcelo, que é importantíssima, que é como controlar o ponto de forma fidedigna, ou seja, de forma idônea, correta. É o que ele falou, não tem validade aquele ponto que não apresenta reais variações de horário. E aí foi muito bom que você já adiantou, né? Que eu tenho cliente que fala, não, mas olha aí, eu fiz do cara variar. Olha aqui, eu botei 8 e 2, 17 e 2, 8 e 4, 17 e 4. E fala com firmeza, né? Fala, não, mas da mesma maneira a gente vê que sou arquitetor aqui. Mas então não tô entendendo. O certo é um dia chegou 8h20, um dia chegou 7h40, né? Então, esse ponto que o Marcelo chamou de britânico, e britânico pela pontualidade, né? Na verdade, o TST chamou de registro invariável de jornada, ele é nulo, ele é inválido.
Então, mesmo que o condomínio junte esse documento, ele não tem nenhuma validade jurídica. E o condomínio vai ter a obrigação de fazer a prova de que o horário apontado na ação trabalhista não é verdadeiro. Há uma inversão de ônus da prova. Se o porteiro falar que trabalhou até meia-noite, e a gente tiver esse ponto invariável que não serve, é o condomínio que vai ter que levar outro meio de prova, que pode ser testemunhal, que pode ser hoje muito utilizado, está sendo uma sorte para as empresas. O Rio Card, né? É uma sorte para as empresas, porque se pede um ofício ao Rio Card para pegar o extrato do Rio Card e mostrar que ele entrou no ônibus para ir embora para casa a tal horário. Tem sido uma sorte quando a ação trabalhista é mentirosa. Porque também se o trabalhador estiver falando a verdade, o extrato mostra a verdade, é pior para o condomínio. Né? Corrobora a jornada inicial. Então, que tipo de controles idôneos nós temos? Diversos hoje em dia. Aliás, hoje em dia temos uma pluralidade de controles. Temos biometria de dedo, temos a questão facial, de reconhecimento facial. Nós temos alguns aplicativos no celular de GPS com reconhecimento facial, casam os dois. Nós temos ainda alguns condomínios que tem o tradicional relógio de ponto. A gente que é das antigas já bateu muito relógio de ponto, né? Aquele barulhão que fazia naquele cartãozinho amarelo, né? Então você tem diversos outros sistemas. Você até pode, Marcelo, continuar tendo a folha de ponto, um caderno de ponto, desde que seja idôneo. Sim. Desde que a pessoa possa anotar a hora que chegou e saiu certinho. Mostre que tem hora extra, mostre que tem compensação de jornada. Isso pode, tá? A única coisa que não precisa ser anotado é o intervalo. Esse pode ser pré-assinalado. Esse o TST autoriza. Se o condomínio não quiser que conte a que hora que ele saiu para comer, que hora que ele voltou, ele pode pré-assinalar. A gente, como advogado, recomenda que se o condomínio é um condomínio sério e a pessoa vai gozar 1 hora mesmo, fora do posto, a gente fala, então deixa marcar. Porque aí fica marcadinho, não fica dependendo de prova testemunhal. Quando o condomínio fala, não, eu sei que o meu trabalhador não vai gozar 1 hora, ele vai comer rapidinho num local de convivência apertado, às vezes, 15, 20 minutos e já volta para o posto, não marca, deixa pré-assinalado e tudo vai ficar para uma eventual prova testemunhal, né? Sim. Porque é um perigo para o condomínio esse passivo. Então, assim, existem hoje várias empresas. Se tiver alguma dúvida, se o condomínio tiver alguma dúvida se esse ponto é regulamentado, ele está homologado pelo Ministério do Trabalho, porque o chamado REP, que é o registrador de ponto eletrônico, ele tem umas burocraciazinhas que precisa ser homologado no Ministério do Trabalho. É bem chatinho. É como se fosse uma verificação da informática por trás desse REP. Se ele não pode ser manipulado pelo síndico, se ele não pode ser adulterado, voltado no tempo, tudo isso. Olha aí, não sabia disso. Interessante. Muito interessante. Tem que ser homologado no Ministério do Trabalho. Tem uma portariazinha para isso, Douglas. Se tiver alguma dúvida, o mais bacana é chamar o sindicato e fazer uma chancela com o sindicato do seu ponto. Sindicato, esse é meu sistema de ponto novo, de uma empresa nova que apresentou para mim aqui, veio o condomínio mostrar uma novidade. Você autoriza comigo? Que aí você faz um termo, o sindicato assina, não tem seu posto, tá? Assina e aí que ele tem validade para o seu controle de ponto idôneo. Tá? Então tem várias formas e muitas empresas apresentando sistemas. Tem que sentar, aí falando, como você disse, né? Cada condomínio tem um perfil, entender o que melhor se adequa. Agora, o que precisa é ser idôneo. Sim. Esse controle que o Marcelo falou, que foi ótimo, ele já abriu, né, contando, não tem validade na justiça. Não tem validade. Perfeito. A gente vê que tem muita gente que ainda utiliza o papel ainda, né, como sendo meio de controlar o ponto. Ou seja, apesar de ele existir, mas é partir para soluções mais modernas, né? E com todos esses cuidados que a Juliana aqui apresentou para a gente, é o recomendável. Né? Sim, o recomendável. Com certeza, né? Com certeza. Douglas, partindo aqui, mudando aqui um pouquinho de assunto, tentar ver na tua experiência, como é que você vê porteiro sendo síndico de condomínio? Você já teve essa experiência? Na verdade, temos, né? Na verdade, é um síndico que já está há bastante tempo, né? Inicialmente ele começou como funcionário do condomínio, depois ele foi eleito e ao longo dos anos ele está com as duas funções. Se a gente for propriamente dito, não, na legislação, Juliana, Roberto me corrijam, não é um impedimento, né? Embora não haja impedimento, eu particularmente vejo com algumas ressalvas. A principal dela foi aquilo até que a gente já conversou anteriormente, né? Essa confusão do que
vai ser o exercício do trabalho, né, do funcionário do condomínio do que aquilo que vai ser do síndico. Então, se a gente imaginar que ele trabalha né, numa escala normal, que ele possa ser chamado para algum tipo de atividade noturna, né, aquilo talvez não possa se confundir com aquilo que é trabalho do síndico, aquilo possa ser interpretado judicialmente no futuro como uma hora extra, né? Outra coisa também, o síndico ele vai se demitir, né? Então ele é o contratante e também isso é uma outra situação que causa também que deixa inseguros os condôminos na hora até de fazer essa admissão. Então, considerando as ressalvas, eu penso, Marcelo, que talvez assim os riscos envolvidos não compensariam tanto assim essa dupla função. Deixa ele como um administrador ali, né? Sim. Porque a gente já tivemos até uma reclamação, né, trabalhista de uma pessoa que era o porteiro, era o síndico do condomínio, né? Um empreendimento aqui no centro da cidade. E ficou muitos anos, né, como síndico do condomínio, as pessoas evidentemente gostavam dele, só que o tempo muda, como eu falei, o condomínio é cíclico, né? Vai mudando as pessoas, os personagens, o temperamento, e ele chegou um momento que ele não estava com um relacionamento tão sadio assim com o condomínio, não foi mais reeleito e foi até demitido, né? Deixou de ser síndico, ao mesmo tempo deixou de ser empregado. Entrou como reclamante trabalhista, reclamando algumas horas extras e do que acúmulo salarial, não? Porque acúmulo salarial não. Porque o empregado tem aquele horário, mas síndico não tem horário, né, Roberto? Não tem horário. Eu tô querendo entender o que ele reclamou. A gente, como empregado, tem aquele horário para terminar, Agora, como síndico, tem um vazamento aqui às 9 da madrugada. Chama quem? Chama o síndico, né? E quem é o síndico? É o empregado. Ele vai lá cuidar do vazamento. Só que ele botava isso como sendo o quê? Jornada de trabalho. Hora extra. Mas quem era o patrão? Quem era o É difícil separar onde você está com o porteiro, onde você está com o síndico. Ele falou, dificílimo. É dificílimo. Aí eu faço a pergunta até para os dois, aí, o Roberto contribuindo. Como é que você vê empregado, né, participando de assembleia de condomínio, né? Eu acho isso muito estranho. Empregado participando de assembleia. Ele é contratante também, ele vai virar condômino, como é que vai ser isso? Eu já participei de 2 assembleias onde tinham empregados. Tinha empregado participando da assembleia. Eu achei aquilo curioso. A primeira eu achei extremamente curioso, um condomínio grande e um funcionário participando, o único funcionário da casa. Mas, assim, eu também vi porque tinha era um cenário caótico, o condomínio. Então, assim, já não se sabia mais quem era o contratante, quem era o contratado. E o funcionário fica naquela insegurança e não tem a quem se direcionar. Mas na plateia, fazendo pergunta para os candidatos como síndico. Uhum. Eu achei aquilo muito estranho, mas não acho que isso não seja comum, porque eu participei agora 3 meses numa nova assembleia, onde tinha o funcionário. Eles ficam num estágio de incerteza de trabalho, quem vai ser a pessoa, o meu novo patrão. E eu não sei se ali eles estão ao mesmo tempo querendo validar, conversar com os moradores. Não, contrata esse. Mas eu acho isso muito estranho. Porque na Assembleia surgir algum questionamento sobre o trabalho daquele empregado. Você tem que ser. Como é que você vai falar? Você tem que ser franco com isso. Por exemplo, nessa última Assembleia tinha um questionamento sobre as horas extras. Ele batia o ponto e continuava no condomínio. Falei, olha. Aí a pergunta era exatamente isso, porque eu acho que acredito até que tenha sido até uma pergunta dele junto com o morador, e o morador questionou. Qual vai ser a sua primeira atitude com relação a isso? Recolher todas as folhas de ponto, ele tem a folha de ponto dele eletrônica, mas olha como é que ele burlava. Ele batia e continuava no condomínio. Mas ele estava na Assembleia ouvindo tudo isso? Ouvindo, participando ali, gente. Ali, participando, conversando ali comigo. Ele ficou até o final, ainda tive que pagar a hora extra dele no final, para a Assembleia. Então, assim, foi feito um levantamento desde o início do ano, para fazer manualmente ali o ponto dele, entender o que ele ficou ali de horas extras, foi bastante hora, e pagar e retroagir e fazer o pagamento. Não, isso tudo bem, eu acho errado como advogada, né? Que eu tô pensando já fazendo a defesa de um futuro condomínio. Vocês produzirem uma prova confessa contra vocês, fornecendo ao próprio trabalhador. E aí você vai falar, não vou falar porque ele tá aqui, vai produzir prova, como não se entende. Você fica ali numa situação, mas assim, olha, o justo e o correto é o quê? Fazer todo o levantamento das horas dele e fazer o levantamento e fazer o pagamento. O condomínio tem dinheiro, vai ter que ter cota extra no dia seguinte para poder pagar. O que não pode acontecer é o funcionário trabalhar. Aí ele levanta o dedo.
Mas eu bato o ponto e Ele fico tava na aqui. Assembleia, né? Tava na reunião. Então você não vai poder fazer isso a partir de segunda. Ou a partir de hoje, se eu for eleita. E numa assembleia as coisas podem fugir do controle, né, Roberto? Alguém pode falar alguma coisa, né? Sim, Sentir, você não controla. Você não controla. E solidarizar com, né, de alguma forma. sempre. E aí, não, ele tem razão, porque São eu já vi conflitos de isso, interesse, né? E você fica numa situação ali frágil. Você ali está ao mesmo tempo tá sendo entrevistado, apresentando sua proposta de trabalho, mas ao mesmo tempo já fornecendo meios para uma possível ação, se for o caso, mas ao mesmo tempo também gerando uma solução para um problema que já está vindo antes da sua eleição. Sem dúvida. Então você tem que apresentar, porque eles assim, eles estão. E como eu te falei, o cenário caótico favorece esse tipo de conduta, esse tipo de Mas se a situação. gente fizer um paralelo em assembleias sindicais nas empresas, os empregados com cargo de confiança não podem, em algumas não podem participar. Em outras podem participar sem voz, não pode levantar a mão para falar, porque você vai querer. Aí, imagina, eu sou diretora, eu vou lá, olha o Marcelo lá falando que quer mais PLR, olha o Marcelo. Você vai retaliar depois, então eles não podem nem participar da Assembleia, que é para ser uma coisa à vontade para os trabalhadores que vão votar uma proposta de um dissídio. E você coloca o seu empregado na Assembleia, que é do patrão, né? Não é. Curioso isso. Por isso que eu acho que assim, a participação ela tem que ser restrita e muito específica. Se, de forma direta, principalmente, aquilo envolveu, por exemplo, a portaria. Vamos fazer aqui uma obra da portaria, Boa. a gente está pensando em mudar aqui a posição da guarita. Tudo bem, abrir vamos uma... ouvir o que eles acham. Vamos ouvir o que ele acha, porque quem está lá trabalhando... Mas acabou né, aquilo, Douglas, ele acabou sai, aquilo, obrigado, exatamente. esse tema já acabou, aí sim. Vai dar a contribuição dele, né, da experiência dele, né? E não participar de forma rotineira para tudo e qualquer deliberação, mas se ali... Até fazendo uma analogia, né? Quando vai se fazer uma obra, chama um engenheiro para poder fazer uma explicação, dar a opinião dele. Então, ele seria uma função de contribuir naquilo que é especificamente relacionado ao trabalho dele. Perfeito. Ou seja, na maioria dos casos isso não é recomendado, mas é boa, doutor, você citou isso, né? Porque em algumas, essa analogia foi perfeita, né? Ou seja, tem economistas que quando querem contratar uma obra, chamam lá um profissional para explicar a obra, acabou a explicação, isso tchau, aí, obrigado. Ela vai seguir outros temas. Quando o síndico entende que o empregado será contributivo para uma determinada situação, reformar a portaria, ele está trabalhando lá... Ninguém melhor para dizer os problemas. Inclusive, pode ser feito, como é que... né? Ele contribuiu, muito obrigado, vai embora. Mas foi bom você ter colocado que em algumas situações para até ser benéfico. Gente... Estamos chegando aqui ao final, teriam outras perguntas, né? Mas infelizmente assim, o tema é muito rico, né? Mas eu quero encerrar com uma pergunta para a Juliana, né? Que é algo que tem causado uma certa apreensão na relação empregador-empregado, né? Seja de condomínio, né? Em empresas administrativas, qualquer empresa, né? Que é o chamado burnout, né? O aspecto, né, da saúde mental, né, dos colaboradores. Isso tem acontecido em condomínios também, com empregados de condomínio, nas empresas, de um modo geral. E a gente vê que as empresas parecem não estão muito preparadas para isso, né? Porque aquilo que era tratado como um assunto pouco relevante no passado, né? O pessoal tá triste, né? Tá passando por algum problema e vai passar, né? Hoje em dia a gente percebe que essas situações de ausência, né, e de uma produção baixa, né, por conta de uma saúde mental debilitada, de insatisfações, isso tem acontecido com um percentual um pouco maior e as empresas não estão sabendo muito lidar com isso, né? É um problema novo, né? Como é que você vê isso, né, também do ponto de vista de trabalho, né, na ótica do justiça do trabalho, né, o burnout, ou seja lá qual for o problema de saúde mental do empregado? Marcelo, eu semana passada finalizei o curso da ABAD, né, de gestão condominial, e foi um dos temas mais perguntados, porque a gente teve uma parte grande sobre doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, atestados médicos, licenciamento pelo INSS, e é um curso voltado para síndicos, né, para gestão, e todo mundo relatando o excesso de atestados médicos ligados a questões psíquicas, né? Então realmente é um problema. A gente que tem filhos, é um problema que vem de crianças em idade infantil,
Brasil, faculdade, nós temos alunos em regime especial por questões psíquicas. O mundo tem trazido esses problemas. Na área da justiça, houve um levantamento que a maior parte dos servidores afastados hoje, antigamente era LER, cisto no punho, não, hoje são questões psíquicas. É o maior número de afastamento dos servidores e de juízes. Caramba. Juízes afastados por questões psíquicas. Então, agora você falou, a saúde mental. Então, isso sem dúvida é um problema. E isso tem aparecido nos condomínios com muita frequência. Você citou muito bem lá o porteiro, né? Que a pessoa sumiu, a pessoa tá mais triste, a pessoa, né? A gente pode ter essa sensibilidade, o síndico, dentro de tudo que você falou, da proximidade com o trabalhador, do entendimento com o trabalhador, consegue às vezes perceber. O absenteísmo é sempre um item de muito destaque, né? Começa a faltar muito o que está acontecendo, né? E a gente sabe que o mais difícil nessas questões do burnout é como cravar um nexo ocupacional, né? Que nós vivemos num mundo de questões financeiras apertadas, medo da violência urbana, questões políticas, externas, as questões externas, separações, né, afetivas, falecimento de bens queridos, tanta coisa, né? Ansiedade para o futuro, medo do desemprego, tanta coisa, que é muito difícil cravar um nexo assim claro ocupacional. Esses processos todos desaguam em perícias, né? Sempre vai ter uma perícia médica de um perito nomeado pelo juiz e que também vai ter ali indícios, né? Agora, lógico, você mencionou, eu achei muito bacana também no início da sua fala, Roberto, você falou assim, não só cobrar, que às vezes a gente cobra de um jeito muito duro, mas como também saber elogiar, né? Então, é evidente que quando tem uma prova testemunhal, não só testemunhal, que hoje também os síndicos têm que saber que eles estão sendo gravados o tempo inteiro, né? Sim. Hoje, num processo trabalhista, o que nós mais temos é prova de vídeo e áudio. Sempre, né? Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, essa gravação ela é lícita. Né? Se eu sou um dos interlocutores, eu posso gravar para me defender de um assédio moral, de um assédio sexual. Eu não posso interceptar uma conversa alheia. Sim. Então, às vezes, numa gravação, você vê como o porteiro foi tratado. Como é a maneira de cobrá-lo, a humilhação, a gestão por chantagem e por ameaça. A gente falou muito disso no curso da BAD, né? No assédio moral. E agora com a portaria digital, isso vai ser substituído rapidinho por um robô. Daqui a pouco, se você não melhorar, amanhã você está na rua. Imagina uma gestão que todo dia traz isso, né? Então, indícios de grosseria, de gritos, de ameaça, de chantagem, eles vão ser levados em conta como um grande elemento do burnout, né? Agora, lógico, mesmo sem ter isso, o relato que o trabalhador faz para o seu psiquiatra, para o seu terapeuta, ele é individual. Sim. Então ele chega pro psiquiatra e fala, eu tô sofrendo no trabalho isso, aquilo outro, eu tô sendo discriminado, eu tô sendo humilhado, ou pelo síndico, ou pelo morador, outro proprietário. E o terapeuta, ele coloca no papel aquilo que você me relata, não tem contraditório. Eu não vou ouvir o outro lado para saber se realmente é isso ou não. Em juízo, sim. Em juízo, quando deságua numa questão de pensionamento moral e material, né, que são os grandes pedidos do burnout, aí vai ter um perito judicial. Outra coisa que a gente falou muito, que gostaria de alertar, que pouco síndico sabe, é que ele foi para o INSS. Passou de 15 dias, vocês sabem que os primeiros 15 dias a gente paga, a gente empregador paga, porque é período de interrupção contratual, do 16º em diante, INSS. Se vier uma concessão de auxílio-doença, e esse auxílio-doença for da espécie B91, vocês veem isso no documento, tem assim no canto direito, espécie, vai estar escrito ou 91 ou 31. Se vier 91, o condomínio tem que impugnar. Porque o 91 é o reconhecimento pelo perito do INSS de que aquela doença psíquica foi derivada do trabalho. E aí o condomínio precisa impugnar, se não quiser admitir isso como uma confissão de uma irregularidade naquele ambiente. Então, assim, são muitos cuidados e, de novo, o reforço de um tratamento sempre humano, de uma cobrança dentro dos patamares normais. O contrato de trabalho, ele é subordinado. A gente tem que lembrar isso o tempo todo, né? O trabalhador hoje, cada vez mais, ele acha que ele não tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado, sim. Ele tem que ser cobrado, ele tem que ser controlado, ele tem que ser punido,
umas irregularidades, uma punição que pode ir de uma advertência a uma justa causa. É igual pai com filho. Exatamente. Tem punição, tem controle, tudo normal, mas dentro dos limites que a legislação autoriza, né? Então tem que ter só esse cuidado, né? E além disso, o Marcelo sabe bem, porque a gente já falou sobre isso, muitos condomínios estão investindo em benefícios que estão ligados à saúde mental. Hoje nós temos até aqueles cartões eu não quero falar os nomes, né? Mas que oferecem serviços que podem ser tanto de uma academia, como um serviço de meditação, como um serviço de yoga, de terapia, né? Então isso também é importante, é um cuidado assim maior com a saúde mental. É muito controle, muito cuidado. E às vezes o próprio condomínio tem eventos e festividades, são coisas, olha, coisa boba, você não precisa investir tão caro, mas os próprios eventos e festividades do condomínio é coisa simples, gente. Chama seus funcionários para participar. Sim. Comunica né? para eles que eles são convidados, eles e a família deles. A festa das crianças, chama os filhos dos funcionários para participar. Na festa da festa junina, chama toda a família. Comunica aos moradores que eles são convidados e têm que ser bem tratados e que têm que ser recebidos, sabe, acolhidos. Aniversário, eu faço uma coisa boba. Coloca no grupo de moradores que é aniversário do funcionário. Coloca a foto. Eu tenho uma funcionária que foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente colocou a foto da dona Bianca, né? A gente chama de dona Bibinha. Colocamos e revisamos. Olha, o aniversário dela, e damos as qualidades dela, como é que a gente carinhosamente chamava ela. Ela, no final do dia, chorava e falava: eu nunca recebi tanto abraço na minha vida. Que bom. São coisas mínimas pra gente, porque isso, gente, isso é o básico de todo mundo, né? Sim. Mas às vezes a gente não tem conhecimento que isso faz diferença. Lógico que faz diferença. Toda a diferença. Não, às vezes não vai muito longe. Por exemplo, o condomínio às vezes não quer investir, o morador sabe como é sempre custo em algum presente externo, mas no final do ano, condomínio, síndicos, falem com seus moradores: olha, vou comprar uma cesta, vou dar para o funcionário, vou avisar que foi presente do condomínio. É simples, gente. Não é o básico. É o arroz com feijão do dia a dia. Mas assim, esse tipo de coisa ajuda. Você está lidando com seres humanos, com sentimentos que hoje não tá tão bem, amanhã tá tudo bem, às vezes, como você bem colocou. Assuntos pessoais influenciam, inclusive, no dia a dia, na tarefa do dia a dia. Perfeito. E você chamar para conversar o que tá acontecendo, tá muita falta, atraso. Tem empatia, né? Exatamente. Num grupo com terceirizados, com seus funcionários terceirizados, com o supervisor da empresa no grupo, é claro, não passa. Chame a equipe para conversar, faça reunião de alimento sequência. Tem dinâmicas, né? A gente, quando mais jovem, faz muita dinâmica com preparação para o mundo do trabalho. Faça dinâmicas com eles. Então, assim, são coisas simples do dia a dia que você traz para os seus funcionários, para os seus terceirizados. Vocês envolvem eles no trabalho do dia a dia, vestem a camisa. Mas, assim, não vai impedir? Não, porque esses problemas psíquicos, assim, é um universo muito vasto. A Juliana falou, fatores externos. São fatores externos, não vai impedir. Mas você pode amenizar, você pode ajudar, você pode também ser aquele fator de mudança, de ajuda para ele, aquela mão externa que vai ajudar ele a levar, inclusive, ao médico. Aquela pessoa, às vezes, gente, tá tão encrunhada de preconceitos, de preconceitos com relação à psiquiatria, isso muitas pessoas consultam. Isso exatamente. É médico para maluco, não. Psicólogo, não, é médico, é necessário. Todo mundo deveria ir ao psicólogo, fazer sua sessão. E assim, geralmente não é o contrário, né? O psiquiatra pede ao psicólogo. Não, o psicólogo também tem que fazer essa ponte. Olha, vai verificar para ver se você precisa. É uma outra esfera da medicina necessária. E depois da pandemia, muitas pessoas, elas têm a necessidade, mas elas ainda não identificaram. E é muito difícil você fazer essa identificação. Você diagnosticar. Fazer o autodiagnóstico, mas às vezes você consegue identificar no outro. E também ter o tato, né? O contato do dia a dia, a forma como você vai direcionar isso, a forma como você vai orientar, porque sair um pouco, às vezes, da função do advogado, do síndico e seu amigo. São 5 minutos, mas faz toda a diferença na vida deles. E acaba, quando é sincera, sobretudo, né, Roberta? É uma relação de ganha-ganha. Né? O empregado vai ganhar essa relação de pertencimento, ele vai se sentir valorizado e o empregador vai ganhar em produtividade, né? Vai ter um empregado mais produtivo. Então é uma relação só de ganha-ganha. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final aqui desse episódio. Teriam outras perguntas para fazer, mas assim, o tempo consumiu a gente, né? Vamos ficar para outro episódio, já estamos pré-convocadas, né? Ou intimadas, como a Juliana falou no início. Episódio 2, né? Um episódio 2, né? Desse tipo de relação. Quero agradecer a vocês, né? Considerações finais breves, né? Para quem está aqui nos assistindo. Douglas, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse desafio, né? Você será convocado novamente, tenha certeza disso.
considerações finais pra gente. Eu que agradeço, Marcelo, assim, também Juliana, Roberta, aprendi muito com vocês. O nosso público também, com certeza, tiveram hoje informações valiosas, né, que vão ajudar os síndicos em particular na sua gestão, os moradores também. E eu acho que foi muito rico esse podcast. E eu acho que vale também um segundo, né? Para a gente continuar. Tem tanto tema rico aqui que pode ser ainda explorado, que tem ainda facetas que não foram faladas em razão do tempo. Então, da minha parte, já deixo externado aqui o meu entusiasmo e já até falando aqui, antecipando o convite também a vocês. Claro, já aceito. Uma hora a gente fez aqui uma pós-graduação com a doutora Juliana. Olha, de olho aqui no ponto eletrônico. Roberta, obrigado, né, por ter aceitado o convite mais uma vez, por ter participado conosco desse nosso podcast. Prazer tê-la recebido. Suas considerações finais. Eu que agradeço, gente. Que momento maravilhoso. Um momento maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, por confiar, né, nessa troca, conhecer a doutora Juliana. Muito obrigada mesmo. Espero poder participar das próximas, contribuir cada vez mais e aprender também, né? Que esse é o objetivo. Isso mesmo. Sempre, né? Minha amiga, doutora Juliana, Ju. Foi melhorando, né? Foi fazendo upgrade ao longo do podcast. Obrigado Agora novamente. Ficou mais confortável, gente. Bem mais. Agora ficou mais natural. Obrigado novamente, querida amiga, né, por ter aceitado o convite, ter participado desse podcast aqui da ML. Obrigado pelos ensinamentos que você proferiu aqui pra gente, para o público que está te assistindo. Tuas considerações finais, por favor. Acho que Douglas resumiu bem, né? Agradeço demais. Qualquer convite seu, eu vou agradecer sempre. É uma honra para mim. Assim, para beber vinho mais ainda, né? Aí melhor, né? Ele é muito bom cantor também, por todo estado. Ele é bom em qualquer ocasião. Então, agradecer o convite. O tema é importantíssimo, né? Acho que é muito bacana a gente falar. Vocês trouxeram experiências práticas do dia a dia, né? Muito mais importantes até que as acadêmicas, né? Jurídicas. Então, foi muito rico. Também aprendi demais, Douglas, né? E um ambiente muito bom, pessoas muito cordiais, pessoas que gostam do que faz, né? Você deixou isso tão claro, né? Como você está imbuída no espírito de fazer uma atividade tão difícil, que é gerir pessoas, fazer intermediação de problemas. E você tão interessado, tão bacana, muito bom, parabéns. Douglas Iden, com muito conhecimento de mais de 20 anos aí de profissão nisso. Então, só reforçar o agradecimento e sempre dizer que estou à disposição, tá? Obrigada. Então, sinta-se intimada. Então, pessoal, encerrado esse episódio. O episódio vai ficar no ar no nosso canal do YouTube e também em outras redes sociais da ML. Sigam a ML no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? A gente tem nossos canais abertos para que vocês possam entrar e interagir com a gente, né? E a gente está lá, né, tentando alimentar esses nossos canais com informações das experiências que a gente acaba produzindo e trazendo para o público que nos assiste, para o público que nos segue, tá ok? Então foi um grande prazer estar aqui sendo âncora desse episódio. Por favor, foi um prazer aqui estar nesse episódio com vocês e sigam a ML nas nossas redes sociais. Um abraço.